Eita, nós. Eita, Rita Lee, que maravilha! Joaquim, a patota Gerarço! Ai, ai, neste embalo eu começo a nossa prosa falando sobre Ei, medo, eu não te escuto mais. Parte 5. Em cima de uma perguntinha de uma adorável amiga, que aqui, ó, mando um beijo pra ela, que me fez uma pergunta pelo Messenger da fanpage Você Pode, você é a sua própria luz. Lembrando que esse mesmo vídeo será publicado no canal Viviane Carfi no YouTube. Mas voltando, aí ela me pergunta, né? Joaquim, me fala, por favor, sobre o medo de dizer não. Eu tenho medo de dizer não. Gente, ela tem medo de dizer não. E eu vou contar um segredo para vocês, meus amores. Todo mundo já passou por isso. Tá passando por isso também. Nesse momento, alguém na face da terra, mais precisamente no Brasil, alguém aqui hoje, nesse momento, no lugar do não, tá dizendo sim. Porque vive pro mundo, se anulou. E tem algumas coisas, algumas crenças, vários pontos de vista, tudo negativo em relação a si mesmo, em relação ao mundo, em relação
a importância e o valor da palavra não. Quando eu digo não para alguém, para uma situação que vem assim, aquele não que vem do peito, do teu centro, na verdade você fala não para o outro, mas está falando sim para você. Sim para a fidelidade que você deve construir e manter entre você e o teu espírito. Não sei se eu vou conseguir dizer tudo nesse vídeo, porque olha, tem boi na linha. Na pergunta dessa minha amiga, tem boi na linha pra caralho. Pronto, falei. Pronto. Primeira coisa que você vai fazer, você e todo mundo aí, que tá com essa mesma coisa. Lembrando que medo é só um fantasma que você um dia criou e que até hoje você dá comidinha. Ou seja, qual é a comidinha? Focar, acreditar. E o monstrinho tá crescendo, tá te engolindo, né, fulana? E não adianta fugir, né, ir para outro lugar, para outro estado, né? Fantasma você que criou, tá no teu cativeiro, né, no teu campo, assim, ao redor do teu campo magnético, né, tá na periferia, né? Não entre em você, porque fantasmas, ilusões, não vem do quê? Do nada, eu já falei. Então, não tem embasamento espiritual, não tem verdade, não tem fonte. Então não entra dentro de você, não te compõe, então fica só rodeando, enchendo o seu saco. Entendeu? Não entra aqui, porque não é verdadeiro. Agora, tá aí porque você criou, você é um co-criador, você tem poder do caralho. Infelizmente você coloca em cima de coisa negativa, de mentira. Você tá vivendo uma mentira, fia. Você tá assim, se colocou como serviçal de ameba, serviçal de ilusão. Você viu que você tá percebendo que você tá vivendo numa mentira, numa prisão? Sai dessa, uma prisão ilusória, uma prisão que você mesma criou e que você acredita que tem verdade. E como você é dona do seu pedaço aí, do seu livre-arbítrio, do seu verbo, se você diz seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E aí o fantasma fica gordo, e até chega um ponto que quer te engolir, né? Você montou seu Frankenstein, minha filha. Você criou teu Frankenstein do medo de falar não. E tem outros medos aí, né, filha? Vamos por partes, meninada. Ô, velhalhada, vocês, hein, me porpes. Eu sei que vocês ficam puxando o nó da menina. Muita karma nessa hora, tá? Vamos por partes. Vamos ver o medo dela, o medo de falar não. Você e toda a turma aí, pegue lápis e papel. Eu espero. Vai lá, corre. Pega lápis e papel. Pegar? Tá. Escreva assim: eu tenho medo de dizer não porque... Ou você pode dizer assim: eu tenho medo de falar não, pois... Completa. Tudo que vier na cabeça. E por favor, escreva tudo. Tudo que vier da cabeça. Escreva. Um embaixo do outro. Eu tenho medo de dizer não, porque pois serei rejeitada, pois ficarei sozinha. As pessoas não gostam, as pessoas do mundo não gostam de pessoas assim. Deixa
Deixa eu ver, pegar o exemplo da Vi. A Vi tinha medo de dizer não porque medo de ficar sozinha, medo da rejeição, medo da crítica que os outros iam falar, o olhar das pessoas. Medo de retaliação, ou seja, se eu digo não para a pessoa, lá na frente a pessoa vai se vingar de mim, vai. E se um dia eu precisar dela? Aí ela vai lembrar que eu falei não, então ela não vai me ajudar. Eu vou perder ajuda, eu vou perder amigos, eu vou perder. Então você já reparou que o medo de dizer não tem a ver com perda, né? Perda de pessoas, perda de possibilidades, né? Porque eu tenho que ser diplomática, que eu tenho que ser certinha, eu tenho que fazer, né, o jogo. Porque senão, se eu não brincar no jogo social, eu não tenho espaço, eu não tenho sucesso, eu não vou ter oportunidades, as portas se fecham. Se eu falar não pro meu marido, por exemplo, ele vem e eu não tô com vontade de transar com ele, se eu disser não, ele vai procurar outra pessoa, vai procurar ter uma amante. Se eu falar não pro meu filho, ele não vai gostar de mim. Ele vai infernizar minha vida. Então eu digo sim, falo sim, 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 porque aí ele fica quietinho. E eu quero que ele goste de mim. Eu não quero que ele me veja como uma pessoa maldosa, como eu via minha mãe maldosa. Eu não quero ser má para ninguém. Você reparou que esse mal, esse medo de dizer não, tá ligado o quê? Perda de quê? De vantagens. Eu tenho que falar sim, porque mesmo que minha alma não queira, eu vou me entregar, eu vou servir a um outro Deus. O Deus social, o Deus, as pessoas. Porque eu tô nessa encarnação, eu tenho que lidar com o povo. Eu não posso ser autêntica, eu não posso ser verdadeira porque tem preço. E o preço que é? A solidão, a rejeição, a cara feia de um, a cara feia do outro, retaliação. Olha como você e todo mundo aí que sofre, a Vi também teve isso. Como ela teve muita. Nossa, a Vi tinha um cagaço de falar não para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Porque ela tinha medo da rejeição, medo de ser mal vista. Você tem que ver aí como começou. A Vi começou quando ela tinha uns 8 anos. 8 não, 7 anos. Ela estava na segunda série do ensino médio. Que na época era primário, não sei se ainda tem esse nome. Bom, e a Vi era encrenqueira desde pequena, né? Tinha nada de santa não, bem safadinha. Mas logo lá na infância, que ela já trouxe para trabalhar, né? A questão ela sofre da rejeição, né? Então, encrenqueira, então todo que se sente rejeitado é porque é encrenqueiro, primeiro com a pessoa, com ela mesma, né? Então ela já começou a se mostrar na infância, muito interessante. Tem gente que já começa na infância, minha filha foi uma. E ela entrou na escola com 6 anos. Naquela época tinha muita gente que entrava, tinha 6 anos, estava na primeira série, né? O certo era 7 anos. Então ela tinha 6 anos, tudo. Já no prézinho ela já arranjava o rolo, porque ela se sentia um cocô, se sentia na competição. Mas vou ser resumindo. Então ela fez a primeira série, passou da primeira série, foi para a segunda série. Então na segunda série ela tinha 7 anos. Até que um belo dia, a professora, faltando meia hora, digamos assim, para terminar
como chama? O expediente, o período, né? Falou assim, olha, vocês vão escrever, eu quero 30 palavras começado com a letra X. E a professora saiu. Sei lá para onde ela foi, né, gente? Isso já não vem ao caso. Ela saiu, né? E aí deixou a sala sozinha. E a professora saiu, gente. Deixou a sala sozinha, tal. E aí as crianças fizeram o quê? Fizeram a lição? Não. A maioria, inclusive minha filha, estava junto dessa maioria, fizeram bagunça. Faltando, acho que não sei se já tinha batido o sinal ou estava prestes para bater o sinal, a professora voltou. Falou assim, olha, só vai sair daqui quem terminou, quem fez a lição. Mas a professora não saiu em cada carteira para ver, só disse isso. E aí o que acontece? Os espertos mesmo falaram, já terminei, então pode ir. E a minha filha boboca falou, não fiz, então você vai ficar. Só que nesse dia, a mãe dela já tinha dito para ela, falou assim, olha, bateu o sinal na hora da saída, vem para casa, porque a gente tem médico, a gente tem que pegar o ônibus tal horário, você tem que almoçar e a gente tem que pegar o ônibus que a gente tem médico, então não demore. Quando a professora pegou e prendeu ela, que ela só sairia feita a lição, ela subiu o bicho dela, a força dela, que a nossa, aquela coisa, ficou desesperada, e a professora não deixou ela sair, e aí no desespero, ela mandou a professora tomar no cu, com 7 anos de idade, e me parece que deu um empurrão. Tinha alguns alunos ali que viu a cena, e ela saiu correndo, fugiu. E esses alunos foram atrás dela. Foram e começaram a alvoroçar a turma. Olha, essa professora bateu na professora, xingou e bateu na professora. E ela correndo. Desceu assim a rua, a escola fica no alto, então ela desceu a rua e ela olha para trás, um monte de gente atrás dela. Foi até a casa dela, porque ela morava bem pertinho da escola, assim, encostado da escola, vizinha à escola. E um agravante, o pai era professor, dava aula pro ginásio, pro colegial, dava aula à tarde e à noite nessa escola, então todo mundo conhecia ele. Pois bem, os alunos foram até a porta dizer pro pai e pra mãe o que tinha acontecido. Aí o pai já, né, você é um bicho ruim, ninguém gosta de você, você me faz passar vergonha, Viviane. Olha eu, professor, todo mundo me conhece. Aliás, ele era um professor renomado lá na cidade, todo mundo conhecia. Bom, depois, no outro dia, ela não queria ir pro colégio. E os pais, não, você vai enfrentar. Até aí eu achei o máximo, vai enfrentar. E aí a professora ficou abalada, fartou e foi uma substituta. E aí o pessoal, foi ela. E a substituta falou assim, gente, eu não quero saber não. Não quero saber disso não. A Vi achou bonito assim, a professora, né, substituta falou, não quero saber disso. No outro dia, a professora voltou, a professora dona da classe, pegou a menina, a minha filha sentava na frente, colocou ela lá na última carteira e rejeitou minha filha. Quer dizer, na verdade, ela que se rejeitou, porque a Vi já foi com aquela coisa, né? Ela fez o negócio, xingou a professora, empurrou a professora, ou bateu, tá? Ela não lembra, né? Mas ela assim, quis, na verdade, né, foi um exagero. E não ficou do lado dela. Se impressionou com a reação das pessoas, se impressionou com a reação do pai, que falou um monte, né? E a vergonha, a primeira coisa que ela sentiu vergonha, de como é que eu vou voltar para a escola, como é que eu vou enfrentar todo mundo. Então ela já foi com aquela vibração de cocô de menos, não teve jeito. A vida lhe trata como você se trata, as pessoas te tratam como você se trata. A professora colocou ela na última carteira e nunca mais, nem olhou mais para ela.
Conclusão, ela repetiu naquele ano. E foi até bom, porque na verdade ela acertou a idade dela com a série, né? A faixa etária com a série. Mas o que aconteceu depois disso? No outro ano, ela foi com uma outra professora, muito bacana. E aí ela queria muito mostrar para o pai que ela tinha se regenerado. Ela tinha uma preocupação com o que o pai falava, ela dava um poder para o pai. Então ela falou assim, não, agora eu vou criar, né, entrar na linha. Mas ela passou poucas e boas, porque todo mundo, os professores ficavam cochichando e falavam, filha do fulano, olha, essa menina, né? Tanto é que a professora falou assim, a professora que recebeu lá o xingamento e o empurrão, falou assim, olha, falou pro pai dela, essa menina precisa de um tratamento. Ela tá com o diabo no corpo, falou desse jeito. E aí indicou um neurologista. A Vi foi fazer tratamento durante 3 anos com o neurologista. Todo mês ela fazia a tal do eletrocefalograma e tomava um remédio que até hoje ela não esquece, Tegretol, durante 3 anos. Aí a Vi ficou babaca. Ficou assim, né? Porque tomando remédio pra cabeça, ficou uma babaca. Então ela foi para a 2ª série, então ela começou a falar assim, não, as pessoas não gostam de mim, olha o que aconteceu, eu fui autêntica, peguei aquela força toda, não, agora tenho que me conter. Aí ela foi entrando nos martes, aí tinha até uma amiguinha, que até hoje ela é amiga dela. Nossa, ela começou a perceber que todo mundo gostava, porque ela era a primeira da classe, muito querida, muito meiga, caprichosa. E a Vi falou assim, você quer saber? Eu gosto tanto dessa menina, eu admiro tanto ela. Tinha até inveja, viu? Tinha. No começo tinha, porque falava assim, pô, essa menina é toda certa, todo mundo gosta dela, né? Mas depois se afinizou, começou a admirar muito ela, falou assim, eu vou imitar ela. É assim que dá certo, tem que ser assim. Como fulana, ela imitou até a letra. Depois disso falei pra ela, sabe o que aconteceu, Vi? Inclusive teve umas outras coisas nessa época que eu já falei pra ela, era a mediunidade sua, porque a Vi mudava de humor, né? A mãe também percebia isso. Eu falava assim, já era a mediunidade sua. E a Vi, ela tem negócio de psicografia, mas ela não liga muito para isso, sabe? Inclusive, ela é canhota. A mão dela, o braço dela é dormente, ela não sente tanto, assim como a direita, firme. É uma coisa assim meio mole, sabe? Eu até expliquei, minha filha, você tem... porque você tem essas coisas, tudo. Quando você começar... Você vai ver que vai normalizar. Tanto é que ela tinha uma letra linda, linda, linda. Hoje é só garrancho, porque ela não tem firmeza nessa mão, porque na verdade é ela que recebe, né? E ela capta a caligrafia das pessoas. É muito interessante. Então ela começou a imitar até a caligrafia da amiguinha dela. E aí ela começou a estudar, a passar de ano, a ficar estudiosa, tudo. Depois que na faculdade que ela descambou, né? Mas ela fez, então ela ficou entrando no marketing. Então ela associou assim, eu não posso ser como aquela, eu não posso ser eu tenho que ser como fulana. Apesar que a amiguinha dela trouxe uma coisa muito bacana, fez a Viviane entrar em conexão com outras coisas dela, o capricho, o foco, sabe, o estudar, sabe. Depois a Vi largou esse negócio de estudo porque, enfim, não vem ao caso agora. Mas assim, até o ensino médio, ela foi bem direitinho, bem focada, bem caprichosa, então ajudou. Mas por outro lado, a Viviane associou. Eu não posso ser eu. As pessoas não gostam. É claro que voltando um pouco no episódio da professora, veio o bicho dela, as forças. Eu não vou ficar aqui. Eu tenho um compromisso com a minha mãe. Só que ela não lidou bem com a situação. Ela pegou esse bicho, mandou tomar no cu a professora, empurrou a professora. Então o resultado não foi legal, porque ela pegou as forças e colocou numa situação que não foi funcionar. Mas a Vivi associou o seguinte, eu não posso ser eu. Então eu tenho que ser de outro jeito.
Então, para a sociedade me aceitar, para o mundo me aceitar, eu tenho que ser bonitinha. E aí, o que aconteceu? Ela cresceu e na adolescência piorou. Ai, não posso falar não. Ela tinha um cagaço de falar não. Como é que eu vou falar não? As pessoas não gostam. Eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de ficar rejeitada, eu tenho que ser, sabe, simpática, eu tenho que ser, sabe, que eu tenho que ser aceita pelas pessoas. Ainda mais as pessoas de casa, que, né, que você dá muita importância ao pai, à mãe, então, né, e aí você se anula. Ela não, na época, ela não tinha maturidade para entender certas coisas, né? É que ao longo da vida dela que ela foi processando tudo, né? Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Porque eu peguei esse negócio. A Vi, como você e como muita gente aí, até hoje vive pro mundo. Distorceu tudo. Associou o ser autêntica com coisa negativa, mas isso é mentira. Isso é mentira. Então você, fulana, pegou a lista? Todo mundo pegou a lista? Observe o que você criou, as crenças que você botou, você e todo mundo aí. A tua vida, não só em todos os campos de sua vida, estão norteadas por isso, por essa mentira. Isso é farsa. No caso da minha filha, ela fez um trabalho comigo, a coisa que marcou foi esse negócio da professora, porque depois disso ela mudou, ela foi outra. Trouxe muita coisa boa? Trouxe. Capricho, tudo porque ela apreciava a amiga, então ela se conectou com capricho, com muita coisa. Mas por outro lado, ela doutrinou as forças, tipo assim, segura aí, não pode falar não, não posso ser eu. Então você aí tem que lembrar que episódio, pergunta para tuas forças, onde que começou tudo isso? Como você criou esse bicho maléfico, ilusório, farso, que só existe na sua cabeça, de que você não pode falar não. Só que é o seguinte, filha, como é que eu saio disso, Joaquim? Com a minha filha foi na base da porrada. E graças a Deus ela teve aula com Gaspareto, que aí no ritmo dela ela foi tirando isso. Porque aí você descobre uma coisa que a Vi descobriu. A Vi não se amava e você não se ama ainda. Você ainda não voltou para esse amor. Porque minha filha, quando chega um ponto de você, num episódio, alguma coisa que alguém faz, que te trai, te coloca para baixo, o sofrimento, faz você ver assim. Faz você ver assim como a Vi viu. Gente, eu não posso me deixar na mão. Porque tudo passa. Quanta gente passou na minha vida, quanta gente que eu dei o melhor, o que eu recebi? Banana. Então só o sofrimento, né, filha? Da minha filha foi. Até que 3 anos atrás foi a gota d'água. Foi ali que ela girou a chave, virou o jogo. Eu nunca mais vou deixar na mão. Ninguém, mas ninguém merece o meu sacrifício. Eu gosto de muita gente, amo muita gente, mas olha, eu em primeiro lugar. Sabe, chega uma hora que você vê, e é no seu caminhar, fulana, que você vê assim, não vale a pena. Você começa a entrar em contato com o seu auto-amor, com a sua dignidade, através do sofrimento, através de tanta coisa que você passa, você fala assim, não vou mais fazer isso por ninguém. Então hoje minha filha fala, o meu sim é o meu sim, o meu não é o meu não. Porque também ela viu que ela viu o seguinte, eu só existo para mim, eu sou só de mim e o que eu escolher sou eu que passo, sou eu que vivo. As consequências sou eu que sinto, mais ninguém. Então eu não vou fazer sacrifício, nem pro marido, nem por ninguém. O meu é não, o meu sim é sim. O não, se vem com não, é não.
que eu vou ter que fazer outro vídeo, dando continuidade. Eu quero hoje, então, que vocês façam a lista. Olhe quanta merda que vocês criaram, ilusões, e vocês estão escravos de tudo isso, desses fantasmas. E depois, pergunte para suas forças onde que tudo começou. Onde que começou esse medo? Que dia, que momento que você criou esse fantasma do medo de falar não? Eu não posso falar não para fulano, para Beltrano, né? Como é que foi? Minha filha foi ver, foi no dia desse negócio da professora. E você? Tem alguma coisa aí? Vê, pergunta para as suas forças. Minhas forças queridas, eu estou aberta para ver. Quando começou tudo isso? Quando eu construí esse fantasma do medo de dizer não? Estou aberta, eu quero ver. Mas se você falar de corpo, as forças vão te dizer. Foi aquele dia, ou, olha, vai falar até várias situações. Mas tem um que marcou. Minha filha marcou um nessa encarnação. Claro que ela já trouxe, porque já começou na infância, 7, 8 anos. De repente você na adolescência, não sei. Quando que você assentou, que você criou essa porra? Tá bom? Vou fazer outro vídeo. Porque aí eu vou vamos colocar algumas coisas, uns exercícios. Vou lembrar de algumas coisas que minha filha conseguiu passar, que ela conseguiu vivenciar, que ela conseguiu colocar em prática. E por que hoje ela fala não. Tá? Mas muita calma nessa hora. Tudo tem jeito. Cada um do seu ritmo. Ninguém tá perdido não. Mas hoje eu preciso que vocês façam esses 2 exercícios. Da lista e de perguntar para as forças quando tudo começou essa porcaria do medo de falar não para os outros. Tá bom? Vai ter a segunda parte. Até mais. Aquele beijo.